Muito bem, de volta ao FID 21 para mais um painel onde a sua participação é muito bem-vinda. Por isso, desde já, fique à vontade para enviar a sua pergunta. O tema agora é Open Banking, novas perspectivas para pequenos negócios, com a apresentação pela EY dos resultados de uma pesquisa inédita realizada com mais de 100 MEIs brasileiras. Para tanto, nós vamos contar com Alexandre José, Chief Architect da Dell, também com Fábio Lins, Superintendente Executivo de Canais, Pix e Open Banking no Banco Original, que a qualquer momento se conecta conosco. Também Rafael Schur, sócio de serviços financeiros na UI, e Ricardo Taveira, que é fundador e CEO da Quanto. Esse painel será moderado por Carlos Augusto de Oliveira, Fintech Board Member da Venture Capital Bossa Nova Global. Esse painel também fará uma reflexão sobre os cenários de colaboração entre pequenos negócios, bancos e fintechs e sobre os caminhos do Open Banking para uma sociedade financeiramente mais sustentável. Muito bem, vamos lá. Carlos Augusto, agora é com você. Carlos, eu acho que você está no mudo. Muito boa tarde a todos. Estamos aqui abrindo um novo painel no FID 21, Finanças Digitais para a Sociedade, justamente abordando um dos maiores desafios da indústria financeira esse ano, que é o Open Banking, com todo o seu poder de transformação e geração de oportunidades ao longo da trajetória. O Open Banking, como vocês sabem, já vem sendo desenvolvido, já implantou a primeira fase de dados públicos, dados de produtos. As especificações da fase 2 também já estão publicadas, todos trabalhando para implantar dia 15 de julho. E agora se começa a trabalhar na fase 3. Enfim, cada vez se tornando uma realidade, com toda a indústria se mobilizando, se engajando e explorando essas oportunidades que surgem através desse novo ecossistema que se cria, né? Muito se tem tratado, principalmente, as oportunidades da pessoa física, principalmente naquele conceito que o Open Banking traz, dos dados pertencerem ao próprio e não às instituições. E nós aqui vamos explorar um aspecto bem particular que muitas vezes é pouco discutido, que é justamente do lado de negócios, do lado dos pequenos negócios, né? Então, que oportunidades surgem justamente para pequenas empresas, que potencial ele traz, perspectivas, de fato, traz aqui para justamente empresas menores que ganham um poder com o Open Banking de também viabilizar novas soluções e conseguir, então, maior eficiência e, de novo, abrindo oportunidades junto aos seus clientes. Para explorar esse assunto, temos aqui um painel com especialistas que acompanham o assunto de Open Banking de perto, portanto, acredito que vai ser um painel extremamente rico, em que poderemos aqui avaliar sobre vários aspectos e esclarecer e, claro, dividir aqui com o público o quanto que o Open Banking vem trazendo e vai trazer para a sociedade, né? Então, para começar aqui, para abrir o nosso painel, eu vou convidar o Rafael Schur, que é sócio da UI, que vem trazer aqui uma visão, uma pesquisa, uma visão inicial para poder alimentar aqui a nossa discussão e podemos, em cima disso, desenvolver os vários aspectos. Rafael, tudo bem com você? Tudo bom. Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Carlos. Prazer ter aceitado aí nosso convite, tá? Por favor. Prazer estar aqui com todos vocês para poder apresentar em primeira mão resultado dessa pesquisa que, na verdade, ainda não está nem pronta. A publicação dela vai ser em julho, mas eu achei bastante oportuno poder apresentar isso e participar aqui, prestigiar o FID 21 na companhia de todos vocês aqui. Então, me pediram para ser breve, é difícil, o Carlão me conhece, sabe que isso é um desafio. Como é que eu consigo apresentar uma pesquisa que tem 70 páginas de forma breve, em 10 minutos? Então, eu reduzi isso para 4 páginas, que eu acho que dão as principais mensagens, e, obviamente, que quando tiver com a pesquisa finalizada e publicada,
quer dizer, a fase de levantamento de dados já está terminada, mas quando tiver com a pesquisa publicada, a gente disponibiliza isso para todos. Eu acho que aqui a provocação é essa mesmo que você fez, Carlão. A gente vem discutindo muito Open Bank numa perspectiva das pessoas naturais, né, das pessoas físicas. E a gente não tem dado tanta visibilidade para o impacto que isso traz para a pessoa jurídica, para as empresas, e, em particular, para as pequenas empresas, porque quando a gente vai olhar as pequenas empresas, elas têm um comportamento até bastante similar ao comportamento, se a gente pode chamar de experiência e comportamento de uma pessoa jurídica, bastante similar àquilo que é o comportamento de uma pessoa física, né? O comportamento do dono ou da pessoa que toca o negócio da pessoa do pequeno negócio se confunde muito com a experiência dele como indivíduo também. E aí essa provocação tem partido de vários interlocutores e a EY globalmente lançou essa pesquisa para tentar entender esse tal de comportamento da pessoa jurídica. É a segunda vez que a gente faz isso, a primeira vez foi em 2015, quando começamos a ver um modelo de digitalização para o atendimento do pequeno negócio. E os resultados aqui são interessantes, já tinham me chamado a atenção em algumas análises que a gente fez anteriormente sobre o nível de engajamento, ou potencial de engajamento do pequeno negócio dentro desse mundo de finanças abertas, finanças digitais, e aí é um prazer, então, compartilhar isso com vocês em primeira mão. Deixa eu começar a seguir aqui com a pesquisa. Eu acho que a primeira coisa para a gente entender é que a Covid impactou brutalmente o pequeno negócio. A pesquisa contou com mais de 5.000 participantes, pequenas empresas globais, de 16 países. O recorte Brasil são 126 empresas. E aí, quando a gente começa a olhar um pouco o estágio em que essas empresas estão e os desafios que elas estão nos dizendo que estão enfrentando, a gente percebe, primeiro no gráfico à esquerda, que a situação pré-Covid era uma situação muito mais pungente do que a situação pós-Covid. Então, a gente fez aqui uma divisão das pessoas, das empresas que responderam, em cima de 5 grandes segmentos, né? O segmento de concepção do negócio, o segmento de iniciação da startup, a parte de crescimento em vermelho, a questão de negócios em estágio de maturidade, e aí em roxo nós temos a questão de declínio. Quando a gente olhava para a situação pré-Covid, a gente percebia que existia um grande conjunto, um grande número de empresas que se julgavam na fase de crescimento e de maturidade. Mas conforme a Covid aparece, eles se redefinem e uma parcela muito grande daquelas empresas que estavam em maturidade, inclusive algumas que estavam em crescimento, migram rapidamente para uma fase que eles consideram hoje em declínio. Ou seja, o efeito do Covid faz com que, ou da Covid, não sei se é do ou da Covid, mas faz com que as empresas tenham aí que se reinventar, repensar a forma de fazer os seus negócios. E isso reflete, mais uma vez, no gráfico da direita, em que mostra a principal preocupação, aparece ali na primeira barra, na barra número 1 e na barra número 3, que é a dinâmica da Covid, como é que isso faz com que as empresas tenham que repensar seus negócios. Porém, me chama a atenção, e eu acho que aqui é um tema para a gente guardar, porque isso será discutido um pouco mais para frente, que é o segundo grande preocupação que vem ensanduichado nessas 2 barras de Covid, é a preocupação de reinventar o negócio e ficar par e passo com os novos avanços da tecnologia. Ou seja, o que a Covid fez, ela acelerou o uso do digital e isso impacta não só os indivíduos, a pessoa física, a pessoa natural, mas isso impacta também os próprios negócios. São negócios pequenos que, de alguma forma, precisam repensar como é que eles vão sobreviver nesse mundo do digital e, nessa dinâmica, como é que eles recebem ajuda, inclusive, para conseguirem pensar nesse mundo digital. Tem um caso muito interessante de um banco na Itália
que começa a pensar no atendimento dos seus clientes, pessoa jurídica, viabilizando para eles uma rede, uma empresa separada, mas associada a esse banco, uma rede que ajuda os pequenos negócios, aquele negócio tradicional italiano, né, que todo mundo vê em filmes e é bastante pictórico, como é que este pessoal começa a entrar nesse mundo do digital. A gente também viu aqui no Brasil várias empresas maiores ajudando os pequenos negócios a entrarem em marketplaces e começando a viabilizar uma dinâmica digital para esses pequenos negócios. Então, esse é o contexto, essa é a mentalidade dos principais donos, dos executivos que estão nessas pequenas empresas, preocupação com o Covid e como é que eu trabalho nesse novo mundo digital. Uma das questões que se levanta para isso, e a Covid impactou isso bastante, eu preciso de dinheiro, eu preciso de capital para manter o meu negócio funcionando. E esse dinheiro, a necessidade desse dinheiro surgiu muito rápido, né? Eu preciso do dinheiro para ontem. E a gente perguntou, então, para essas pequenas empresas aonde é que eles recorrem, para quem eles recorrem para buscar esse capital. E obviamente, que os bancos aqui se destacam no gráfico da esquerda, em amarelo. A gente percebe que metade deles, quando vai pedir dinheiro, ou precisa de dinheiro, vai pegar isso no seu banco, mas algumas outras fontes de capital começam a ficar também evidentes. E é interessante perceber a flexibilidade que esses pequenos negócios têm em buscar capital de outras fontes. Uma coisa que chama bastante a atenção, e aqui eu vou descer lá para a barra do meio, aquela barra que se destaca em 20% dos entrevistados dizendo que recorreram às fintechs e bancos digitais para buscar recursos financeiros. Por que esse número chama a atenção, né? Porque a proporção de pequenas empresas recorrendo em crédito ao mundo do digital é maior do que a mesma proporção de pessoas físicas recorrendo em crédito para o digital. Então, quando a gente faz uma comparação, obviamente, amostras diferentes, tamanhos bastante diferentes, nós estamos falando de milhares versus milhões, mas, proporcionalmente, o pequeno negócio está indo mais para o digital, está indo mais atrás da fintech, está indo mais atrás do banco online, para começar a se preocupar com crédito. Então, isso chamou muita atenção, a proporção é muito grande. E aí, quando a gente vai olhar o que eles esperam, né, o que o pequeno negócio espera quando vai pegar crédito, vai pegar capital no mercado, óbvio que o número 1 e o número 2 é custo, taxa e velocidade em que ele tem esse recurso liberado. Então, essas são as duas principais preocupações, mas algumas coisas se destacam em detrimento a outras nesse novo mundo do crédito para a pequena empresa. As empresas estão procurando pessoas, bancos, relacionamentos que consigam trazer para elas uma visão dos seus negócios. Então, se a gente vai pegar o item 5 do gráfico que está aqui em verde à direita, a gente vai perceber que eles procuram pessoas que tenham um bom conhecimento da sua indústria. Como é que você pode me ajudar não só em me fornecer o dinheiro, o capital, mas também me dar algum tipo de insight, algum tipo de aconselhamento com relação ao meu negócio? Como é que você pode me ajudar me dando uma experiência digital mais fluida, um onboarding melhor? Essas coisas começam a se destacar em detrimento a algumas outras coisas que eram tradicionais, como, por exemplo, a presença física. Então, assim, eu não preciso mais da presença física como algum tipo de canal ou instrumento para pegar esse crédito. Eu não dou mais tanta importância para a questão da agência, para a questão do escritório comercial, onde eu interagia com o meu gerente de relacionamento. A própria posição de um único ponto de contato de gerente de relacionamento, que antes era bastante importante, também começa a ficar alguma coisa não importante, né? A gente vê que ela é a maior barrinha daquilo que está em cinza de não importante,
é ter este único ponto de contato. Então, a dinâmica com a qual a pequena empresa passa a se relacionar com esse ecossistema financeiro, ele está mudando. E isso, obviamente, abre espaço para novos entrantes conseguirem se posicionar em prover esse capital, mas também abre espaço para os próprios bancos e instituições tradicionais repensarem algumas dinâmicas de como que esse atendimento com relação ao crédito acontece com essas pequenas empresas. Se a gente seguir um pouco mais, o que a gente percebe, né? Que essa abertura e esse mundo do digital cria também novas oportunidades de negócio, muito vinculada a esta visão do aconselhamento. Então, o que a gente nota? A primeira pergunta, né? O Open Banking é basicamente a capacidade que existe de eu abrir mais as minhas informações e, com isso, gerar melhores negócios. Isso foi bastante debatido ao longo do dia de hoje aqui no FID, né, 21, mas se eu dou mais informação, eu tenho melhor propensão de recomendação do meu provedor de serviços financeiros com relação às minhas necessidades, eu tenho melhor scoring, eu consigo ter melhor custo, consigo ter liberações mais rápidas, isso está na prioridade da agenda. E quando a gente pergunta para as empresas se elas estão dispostas a abrir essas informações para, com isso, gerarem melhores serviços, a maioria delas, e aí associando que no Open Banking a gente precisa desse consentimento, a maioria dessas empresas, nós estamos falando de quase 70% das empresas, estão muito interessadas ou extremamente interessadas em abrir as suas informações para viabilizarem melhores negócios, que é o que está aqui nessa barra horizontal do canto superior esquerdo. E mais, quando a gente começa a perceber se, quando eu usar esses dados, eu gerar melhor negócio para as empresas, se elas estão dispostas a pagar por esses negócios diferenciados, mais uma vez, a grande maioria da população, da amostra com que a gente falou, fala que sim, está disposta a pagar para receber esse serviço diferenciado. Então, ela vê valor em a instituição financeira pegar essa sua informação, trabalhar essa sua informação e devolver isso como um produto de valor agregado para as empresas. E aí a gente fez um exercício interessante, que é esse exercício que está aqui apresentado no canto direito da tela, onde a gente pegou diferentes tipos de serviços, não necessariamente serviços puramente financeiros, mas a gente pegou diferentes tipos de serviços e perguntou para as empresas que responderam à pesquisa 3 grandes perguntas, né? Se você está interessado naquele serviço, se você está interessado em acessar esse serviço através de uma instituição financeira, do seu banco, ou de algum daqueles outros provedores de serviços financeiros que a gente identificou, e, por fim, se está interessado em pagar para ter esse serviço, se esse serviço tem valor a ponto da empresa pagar alguma coisa para esse serviço. E a gente percebe que todos os serviços tiveram uma aceitação interessante, e alguns deles, inclusive, uma aceitação bastante grande. Linhas de créditos mais rápidas. Então, a gente viu que a preocupação que eles tinham era de ter dinheiro rápido na mão quando a necessidade surge, porque as coisas estão acontecendo muito rápido no dia de hoje. Acho que antes a gente, ainda hoje no FID, se comentou sobre a velocidade da adoção do PIX, em comparação àquilo que foi a velocidade da adoção de boletos bancários ou do TED, né, do SPB no passado, 10 anos atrás. As coisas estão muito rápidas, então crédito rápido é uma necessidade importante dessas empresas, e elas estão dispostas a pagar um prêmio, uma parte delas dispostas a pagar um prêmio para isso. A visão do Trusted Advisor, alguém que me ajude, essa experiência do banco italiano que eu comentei, mas alguém que me ajude a pensar no meu negócio, não só me vender produtos financeiros. Então, como é que alguém que tem conhecimento da minha indústria, que vive a minha cadeia produtiva, que entende... Eu estava outro dia conversando com uma instituição financeira que tem um pé muito ligado à agricultura e que estava comentando, poxa, eu aqui estou precisando que alguém que venha me atender aqui saiba se soja nasce para cima ou para baixo, né? Ou seja, que entenda do meu negócio, para com isso poder
contribuir na discussão. Então, não é só o recurso financeiro, não é só o dinheiro, é o próprio conhecimento. Então, a gente começa a perceber uma oportunidade grande na cadeia e pessoas que vivem essa cadeia. Discussões relacionadas com software. Então, outro dia eu estava comentando com o meu enteado, teve um caso interessante, a gente começa a perceber a convergência, né, daquilo que é a maquininha de captura do pagamento, a famosa maquininha, com os sistemas de gestão do estabelecimento comercial, com a própria conexão com os sistemas de gestão de fornecedores. Então, você começa a ver isso tudo integrado, e eu estava num café e a pessoa fazia tudo na maquininha, com toda a tecnologia embarcada. Então, sistemas integrados, softwares que consigam ajudar esse pequeno empresário a gerenciar o seu negócio, são coisas importantes e que, de alguma forma, entendo eu que esse ecossistema digital consegue construir e ajudar esse pequeno empresário. Então, são dois temas, né? O tema do eu preciso do recurso financeiro, mas eu também preciso de alguém que entenda do meu negócio, que entenda da minha indústria e me ajude me provocando, tendo ideias e trazendo experiências diferentes. Como é que isso impacta, então, o nosso ecossistema financeiro? E aí eu vou para a última página, para a gente entender o que acontece aqui nesses jogadores do lado de cada mesa, né? O que os bancos e as fintechs, como é que elas podem começar a se posicionar? Acho que o primeiro gráfico importante, que está aqui à esquerda em amarelo, é que hoje a gente percebe ainda a dominância dos bancos. Esse é um ponto importante aqui para a economia brasileira. Os bancos têm um papel super relevante neste ecossistema com os empresários, com os pequenos empreendedores, muito parecido com aquilo que é a posição também de dominância no varejo, até maior a posição de dominância no varejo. Então, no gráfico amarelo mais à esquerda, a gente percebe todos os tipos de instituições financeiras utilizadas, e no gráfico em amarelo à direita, a gente percebe aquilo que é a principal instituição financeira utilizada. Quando a gente compara os bancos tradicionais, a gente percebe que tem pouca diferença, né? 69% das empresas estão hoje trabalhando com bancos, 63% dessas empresas entendem que este é o seu principal provedor na indústria financeira. Uma coisa interessante que eu não trouxe aqui de forma gráfica, mas que é importante, é que os bancos ainda têm muito boa confiança dessa parcela de 70%, vai arredondando aqui. Ou seja, esses empresários confiam nos seus bancos. A confiança nos bancos no Brasil é bastante alta em comparação com cenários similares em outras economias. Mas a gente percebe aqui um crescimento rápido, e também a gente observou isso no mundo da pessoa física, mas na PJ, mais uma vez, isso está acontecendo numa velocidade muito grande. A gente percebe as fintechs começando a ocupar uma posição importante. Então, 25% das empresas com quem a gente conversou já tem algum relacionamento com fintech, e o mais interessante é que 15% delas, ou seja, 15 destes 25, 15 pontos percentuais dos 25 pontos percentuais, entendem que a fintech é hoje já a sua principal instituição financeira. E o terceiro aqui, só para a gente explorar esse terceiro bloco, que também é algo que começa a aparecer e já foi também apresentado ao longo do dia hoje no feed, é o fato de as empresas que fazem parte da cadeia produtiva também começam a se posicionar como um parceiro não só naquilo que é o produto que está sendo trabalhado nessa cadeia, mas também começa a se posicionar como algum provedor de serviços financeiros. Então, empresas grandes que são tradicionalmente não financeiras começam a se posicionar como um parceiro financeiro, e a gente vê movimento de várias dessas empresas hoje no Brasil se posicionando para ajudar os pequenos negócios nas suas dinâmicas bancárias e nas suas dinâmicas de pagamento. Então, esses são os três que eu queria dar o destaque. E mais do que essa posição hoje, quando a gente perguntou para esses 126 empresários se eles tinham ali uma visão de que eles
estariam trocando de provedor financeiro no curto prazo, a gente viu uma parcela que não é desprezível, de um pouco mais de 30%, dizendo que são as duas barras em vermelho, 2 quadrados em vermelho dessa barra central, dizendo que sim, que estão pensando em trocar de provedor, do seu principal provedor de serviços financeiros, mudar a sua relação financeira. E quando a gente foi perguntar quem você considera, a gente percebe que alguns deles consideram trocar bancos por bancos, o que parece ser uma troca tradicional, mas vários estão começando a olhar para fintechs e para essas grandes corporações mais uma vez. Então, a gente começa a perceber a emergência dessas fintechs, a emergência das grandes corporações nessa prestação de serviços, tradicionalmente serviços financeiros. Ora, pensamento para a gente fechar aqui e abrir a discussão no painel, isso é uma coisa que é ameaçadora para a instituição financeira tradicional e é uma competição em mar vermelho, como a gente costuma dizer, ou isso abre uma oportunidade para as próprias empresas, bancos e fintechs se reposicionarem e começarem a trabalhar em modelos de parceria. E aí eu queria buscar aqui a referência de um estudo antigo, de uma frase que apareceu num estudo antigo da UI, que eu já tenho ouvido também bastante no mercado, que o grande desenho do sistema financeiro, provavelmente no futuro, é um sistema financeiro que consegue ter muitas parcerias entre competidores. E é onde a gente consegue explorar nichos que beneficiem o pequeno empresário, e numa composição de prestação de serviço do banco, que deixa de ser uma atuação vertical, com a fintech, com a grande corporação, e esse grupo cria uma sinergia de melhor prestação de serviço. Então, eu particularmente entendo que existe uma oportunidade aqui não só de ter uma briga entre esses 3 players que eu estou aqui dando destaque, de todos que foram mapeados, são aqueles que aparecem com mais destaque. A gente pode olhar para um mundo onde eles vão brigar, acho que alguma briga obviamente vai ter, mas tem um novo mundo que é onde eles vão colaborar e é onde cada um desses grupos encontra a forma de atuar junto a esses pequenos empresários, criando valor e criando valor no longo prazo com aquilo que são produtos financeiros e também conhecimento. Então, era isso que eu me preparei para trazer aqui para o grupo. Obrigado, Rafael. E aí devolvo a palavra para você, Carlão, para a gente seguir aqui com o debate. Obrigado, Rafael. Muito bom. Certamente vamos abordar aí ao longo do painel vários aspectos que foram comentados, mas acho que para começar, Ricardo Taveira, você podia falar um pouquinho assim, ok, a gente sabe que as pequenas empresas precisam acessar crédito, precisam desenvolver parceiros, né? Eles precisam melhorar suas plataformas, investir em novos serviços, e não tem recursos próprios para fazer isso sozinho, né? Então, como é que o Open Bank pode facilitar isso? Como o Open Bank pode ajudar, não só em função de uma crise como o Covid, mas no seu desenvolvimento de negócio, né? Para competir dentro desse mercado, né? Em que o Open Bank favorece isso, Ricardo? Obrigado por ter vindo também aqui para conosco. Obrigado pelo convite. Eu confesso que eu estou bem tentado a devolver a palavra para o Rafael para ver se ele tem mais 10 slides como esse, porque esses 6 slides foram sensacionais. Eu acho que ele confirma bastante o que a indústria tem falado, tem aventado durante 3 anos, e de fato agora a gente está vendo um número para respaldar isso. É muito legal a pesquisa. Eu acho que seria legal destacar que, de fato, o ecossistema que vai se formar ao redor do Open Banking tende a atender muitos dos anseios que essa pesquisa trouxe. Então, efetivamente, quando a gente fala sobre a demanda por velocidade, né, de fato, eu ter um único ponto de contato, eu ter advisory, eu ter a chance de receber funding, ou a conversão de fato, para cada vez que eu compartilhar meus dados, a gente está naturalmente tendendo à criação de ecossistemas, ou seja, de que de fato a gente consegue desacoplar a ideia de quem é o provedor do produto financeiro em si, que tem que ser um produto totalmente especializado, uma decisão de contratação tomada na base amplamente das taxas de juros, das condições comerciais, versus o papel de quem o indica, quem faz a triagem, quem faz a curadoria, qual for o sinônimo que a gente queira utilizar,
no sentido de facilmente, com o mínimo esforço marginal, cobrir vários atores diferentes que podem atender essa demanda para mim, como pequena empresa. Eu acho que a gente, sim, de fato, tem falado bastante sobre pessoa física, mas posso falar que a própria Quanto. A gente começou em Open Banking em 2015, no final de 2015, e o primeiro caso de negócio que a gente identificou foi precisamente na pequena empresa, que é uma entidade que, tipicamente, a partir de determinado volume financeiro, já tem mais de um relacionamento bancário. Eu acho que, felizmente, o Brasil, desde então, evoluiu para que até a pessoa física hoje tem mais de um relacionamento bancário em média, mas, sem sombra de dúvida, eu acho que ele reforça a ideia de que um usuário com uma demanda um pouco mais complexa, ele tem também um incentivo muito maior para compartilhar seus dados e integrar isso dentro de uma solução para consumo da melhor proposta financeira possível, independentemente de quem seja o provedor. Legal, bem bacana. E queria passar para você, para Alexandre, também para você complementar um pouquinho dessas oportunidades, então, que você enxerga que surgem, então, através do Open Bank para melhorar a eficiência, a competitividade dessas pequenas empresas. Legal. Primeiramente, obrigado, Carlos. Obrigado por estar participando com vocês aqui. Obrigado pela organização do FID. Obrigado a você Parabéns. por ter aceito o convite. Ótimo. Parabéns, Ju, pela pesquisa. Trouxe dados, como o próprio Ricardo comentou, excelentes aí do comportamento desse mercado, muito focado para PJ, porque a gente vê a maioria das pesquisas, né, focada em PF, né, e a gente esquece, às vezes, que o microempresário se beneficia muito desse ecossistema. E eu vou começar ao contrário aqui, falando exatamente da pergunta provocativa sua, né, dos bancos, se eles estão no Mar Vermelho ou Azul, né? Essa é a pergunta-chave aí, junto com as fintechs. Eu acho que a gente, no Brasil, já passou momentos diferentes, né? Um momento que o banco não acreditava no poder das fintechs, um momento que os bancos tiveram medo das fintechs, e agora eu acho que esse trabalho colaborativo é um consenso, na verdade, no nosso mercado financeiro, principalmente. A pergunta-chave, na verdade, para se conectar, na verdade, toda essa propriedade intelectual, é quem eu quero ser, né? Se eu quero ser plataforma ou se eu quero ser produto nessa plataforma, né? Você comentou muito bem aí todo o universo de serviços, na verdade, que a gente pode ter nesse mundo de API Economy. Então, sabendo o papel de cada um, de plataforma ou produto, eu acho que a convivência já está mais que pacificada. Não precisa ter mais a guerra do gorila contra as abelhas, né? Essa guerra do gorila contra as abelhas, ninguém ganha, todo mundo perde. Então, olhando os dados que você colocou aqui, muito interessante quando você colocou os objetivos, né? Você listou ali o quinto, né? Que é o propicião, por exemplo, as PJs muito inclinado a fazer negócio com fintech e conhece o seu negócio. Até você comentou do exemplo da soja, né? Fazer um exemplo da crédito para uma empresa que conhece, para mim, que a soja nasce para baixo. Eu achei isso sensacional. Mas tem outros pontos na sua pesquisa também que eu adorei. Primeiro, a questão de custo-taxa sendo o primeiro, acho que não é novidade para ninguém, mas o 2, velocidade, e o 4, flexibilidade, aí eu realmente acho que é o propósito principal dessas PJs, né? Dessas pequenas empresas hoje que atuam nesse ecossistema de API Economy. E aqui estão as principais possibilidades e a propriedade intelectual que a fintech traz, principalmente para os bancos mais tradicionais, é exatamente isso, na minha opinião. A velocidade de responder e, principalmente, o conhecimento ali do negócio e na resposta, na verdade, dessas empresas. Eu acho que os grandes bancos, devido ao seu tamanho, devido, na verdade, a alguns produtos que eles têm, até um arsenal de informação muito grande, eles dificilmente vão conseguir responder na velocidade de uma fintech. Por isso que essa composição eu acho extremamente válida. Um dos exemplos, acho que pode dar o score de crédito, né? O fato, na verdade, de você ter um risco operacional de um banco muito grande numa análise de crédito, nada proíbe, por exemplo, que aquela análise de crédito seja utilizada por uma fintech e esta fintech podendo monetizar em cima de um estudo que já foi feito, e 95% das vezes é, inclusive, negado. Eu acho que esses são alguns dos exemplos que traduzem bem o cenário nosso aqui, né, da convivência desse
mundo novo que a gente está vendo, e dada aqui o devido crédito aí para o Bacen, né, que tem feito uma regulamentação, uma aceleração lá no Lift, no Sandbox, propiciando, na verdade, que as fintechs tenham um ambiente adequado para se desenvolverem, eu acho que isso é o mérito aí do Bacen, que está fazendo uma coisa extraordinária e criando esse ambiente propício do negócio, dos dois convivendo. Essa é a minha opinião. Devolvo a palavra para você, Carlos. Valeu. Não, sem dúvida, acho que a riqueza do Open Bank é justamente de propiciar várias oportunidades, se posicionar de várias formas, né, em vários cenários, e poder escolher, então, estrategicamente, qual o melhor posicionamento você quer ter, né? Seja prestar serviços ou trazer novos serviços para dentro da sua plataforma de uma maneira mais simples, né? Podendo fazer uma integração muito mais ágil, muito mais dinâmica, e daí surge parcerias, o potencial de parcerias é enorme, enfim, 1000 possibilidades, né? Então, acho que esse assunto não podemos explorar bastante, então nós vamos, um pouco estourado do horário, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui para os nossos patrocinadores, e na volta a gente volta com você, Fábio, a gente explorar, então, que cenários são esses de parcerias, e a gente poder discutir aqui um pouquinho mais essas várias possibilidades entre as empresas, né, pequenos negócios, bancos, fintechs, essa combinação quase infinita aí de modelos de inovação que certamente vão surgir com o Open Bank, e todos vocês estão trabalhando bastante para propiciar. E aí trazendo casos práticos aqui para ajudar o nosso público, tá bom? Então nós vamos para um comercial bem rápido aqui, em homenagem aos nossos patrocinadores, e já voltamos já. Obrigado. We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Olá, nós somos a IDwall. Com a nossa solução All-in-One, você valida a identidade de seus usuários, faz a gestão de risco e atende às normas de compliance. É 100% simples, rápido, seguro e digital. Integre nossa solução via API ou SDK e configure de forma personalizada com as regras mais relevantes para o seu negócio. Acesse idwall.co e descubra mais. Uma revolução acontece quando as pessoas percebem que podem mudar o futuro. A tecnologia, os negócios, os trabalhos, as pessoas estão mudando. Estamos no meio da 4ª revolução industrial. A Salesforce pode ajudar você nessa transformação. Há 20 anos, estamos focados em um único objetivo: ajudar empresas a se conectarem com seus clientes de um jeito totalmente inovador. Salesforce, o CRM número 1 do mundo. How's the IT department liking the Now platform?
Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Muito bem, a gente retorna então ao Feed 21. Então, novamente, Carlos Augusto, Fábio Schur, Ricardo, Alexandre José, a palavra é de vocês. Bom, retornamos aqui para dar continuidade ao nosso painel. Muita coisa para tratar aqui a partir da pesquisa que a UI trouxe, o Rafael Schur nos brindou, e um universo aqui de discussões bem interessantes. Então, passando a palavra aqui para o Fábio, superintendente do Original. Tudo bem, Fábio? Prazer ter aceito o convite aqui. Eu que agradeço, Carlão, Feed 21, parabéns pelo evento. E parabéns ao Rafael pela pesquisa. Muito relevante. Como é que vocês estão enxergando aí alguns cenários de parcerias, né, que podem surgir através do Open Bank entre justamente as empresas, bancos, fintechs, esse cenário de colaboração que nós estamos falando aqui? Se você me permitir, Carlão, eu queria até usar o case aqui do próprio Original, acho que é um case na prática aí, que pode refletir bastante esse cenário aí de parcerias, né? Nós nascemos aí, como todos sabem, nós nascemos já Open Bank lá desde 2015, 2016, né? Onde a gente colocou aí, construiu nossos produtos, né? Já numa camada de microserviços a serem expostas aí pelas API, a serem expostos, obviamente, nas conexões via API com o mercado, né? Criamos uma vertical aí há 2 anos atrás, que é o Bank as a Service, né? Onde a gente atende mais de 50 players de mercado, ou seja, a gente já está com esse processo de parcerias, né? Bem estabelecido. O que a gente acha é que com o Open Bank, tenho certeza, né? Que com a facilidade, principalmente da fase 3 do Open Bank, que entra aí no final de agosto, né? A necessidade de acordos bilaterais, que é o modelo que a gente utiliza, era o único possível, inclusive, vai ser muito mais simplificado, né? Então, nós temos aí 50 players utilizando o nosso serviço de cartão de crédito, empréstimos, pagamentos e transferências, e dentre esses 50 temos vários concorrentes, né? É o conceito da interoperabilidade. Então, a gente acredita no seguinte: o cliente é soberano sobre sua preferência de atendimento. E engana-se quem acha que terá exclusividade sobre esse cliente, né? Se ele quiser o cartão, a gente até brinca aqui, né? Se ele quiser o cartão do concorrente e a conta corrente do Original, porque ele gosta da nossa experiência, tal, zero de problema. Nós vamos buscar o contato com esse concorrente e vamos fazer o débito automático da fatura desse cartão aqui no Banco Original, né? E vice-versa, e assim vai, né? Falando um pouquinho de crédito, que me chamou bastante a atenção aí na pesquisa que o Rafael acabou de mostrar, hoje a gente atua, principalmente, o nosso principal parceiro atualmente é a PicPay, obviamente, né, que está dentro do grupo, um dos maiores apps, se não o maior app de pagamentos, aí o wallet aí do Brasil, né, com mais de 50 milhões de clientes, e toda a concessão de cartão e de empréstimos, você lembra bem, né, Carlão, quando a gente desenvolveu isso lá do PicPay Card, né, você estava aqui ainda, a gente fazemos toda essa concessão dos cartões, né, e também de empréstimos para a PicPay, e estamos em conversas avançadas com outros players aqui, né. Como eu disse, eu acho que a fase 3 do Open Banking, ela vem para potencializar, exponenciar essa possibilidade, né, simplificando bastante aí a construção, né, de parcerias nesse sentido. E eu acho que, ainda voltando aí para o micro e pequeno empresário, né, nessa fase, vai existir aí a possibilidade dele próprio, né, obviamente que é autorizado pelo Banco Central, né, com todas as questões regulamentares sobre o PISP, né, que é o provedor
de serviços, né, de pagamento, né, esse estabelecimento poderá iniciar uma proposta aí de pagamento, de transferência ou até de crédito, se ele se tornar um correspondente bancário. Eu acho que isso vai viabilizar, obviamente, aí um maior fluxo de clientes para as micro e pequenas empresas, né, que estão aí afetadas por essa pandemia. E acho que também, nessa etapa aí do Open Banking, a gente verá aí uma explosão de agregadores financeiros, né, e que viabilizarão aí até o fim da necessidade dessas pequenas empresas de contratar terceiros para fazer a sua contabilidade, o seu advisor, toda a sua documentação, né? Assim que a gente está enxergando, estamos muito atentos a esses movimentos. Legal, perfeito. Belo case, acho que uma direção aí bem clara. A gente podia explorar um pouquinho mais aí, Alexandre, sobre o que o Fábio falou. Assim, é um consenso de que a competição vai aumentar com o Open Banking, né? Você pode ter acesso aos dados, elimina a tal da assimetria de informações. Podia explicar um pouquinho por que com isso o crédito vai cair, de fato vão surgir uma maior atratividade para esse cliente pessoa física, esse cliente pequena empresa depende muito de crédito, né? Como o Fábio estava trazendo aqui, ele é carente disso e precisa disso como oxigênio para sobreviver. Então, de que forma isso se entende que isso vai poder ocorrer e novas alternativas realmente vão surgir para ele? Ótima pergunta. Bem, como o próprio Fábio comentou, né, essa questão de você expor todo o seu score, todo o seu histórico aí na fase 3 do Open Banking, né, definido lá no roadmap do Bacen já para agosto, vai permitir, por exemplo, que esses empresários levem, na verdade, toda a sua reputação, né, e assim podendo baixar as taxas e ter maior competitividade. Eu acho que esse é o principal benefício que se herda com esse tipo de implementação super bem estruturada do Open Banking, regulada aí pelo Bacen, cara. Então, isso, para mim, é o resultado direto. Agora, isso só é possível porque todo mundo acredita no modelo, né? O que eu tenho visto é que o Brasil tem uma vantagem em relação a outros mercados que implementaram o Open Banking primeiro. Exemplo, lá do Reino Unido, né? Porque a gente aprendeu muito com aquela experimentação, com as curvas de adoção que aconteceram lá, e o fato de, no Brasil, a gente trazer, dentro do modelo do Bacen, algo regulado, né, com responsabilidades, com deveres, e trazendo, por exemplo, os bancos grandes, para trazer maior segurança para um universo aí de cooperação com as fintechs, faz com que todo mundo acredite no sistema, que eu acho que é o principal fator de você diminuir e ter sucesso nesse modelo, todo mundo acreditar nele. E nisso o Brasil tem uma vantagem gigante. Eu acho que o Brasil reúne as condições ideais para ser realmente um caso de super sucesso aí no mundo com relação a essa questão do Open Banking e o uso, a alavancagem de fintechs para esses novos negócios. É isso que eu acredito, Carlos. Bacana, bacana. Não, de fato, há uma tendência, então, de cada vez mais na velocidade, né? Na fase 1 já estamos vendo uma velocidade enorme de adesão, né? Bem, acho que acima do esperado, e isso tende a acelerar na fase 2 e principalmente nessa fase 3. E aí, Ricardo, que outras necessidades você entende que o Open Banking pode suprir para essa empresa e de que forma ele realmente pode se conectar e conseguir acesso a mais instituições de uma maneira simples, né? Pequena empresa e não pode fazer grandes investimentos. Então, desmistificar um pouco essa questão de como ele se conecta ao Open Banking e, de fato, tem mais ofertas e consegue gerenciar melhor o caixa dele, né? Muitas vezes ele tem 2, 3 bancos ou fintechs e isso, de alguma maneira, simplificar, isso diminui bastante o custo, se ele entender bem, de uma maneira simples, o quanto a pagar e receber da empresa. Na coisa de você dividir essa discussão falando sobre o desafio de produto, como é que eu vou contratar o melhor produto financeiro para mim, da maneira mais fácil possível, com o menor número de escolhas e o menor número de esforço para cada escolha que eu quiser. Né? Como é que eu vou cotar 30 empréstimos diferentes com poucos cliques? E do outro lado, uma vez que eu tenho a minha carteira de produtos financeiros, né, eu tenho meu crédito, minha antecipação de recebível, minha folha, minha cobrança, como que eu vou acessar isso da maneira mais simples possível, o acesso ao serviço financeiro.
E aí, para falar um pouco de como que a gente entende a parte de produto, é muito o caso clássico que a gente está falando, de uma vez que eu consigo, por exemplo, de dentro de um RP, né, eu identificar uma demanda de crédito, que eu consigo, por exemplo, clicar, compartilhar meus dados, receber uma proposta de vários bancos, escolher a melhor, e aí eu já fecho a contratação ali sem sair daquela interface. E do outro lado, independentemente de quais sejam os produtos e por onde eu contratei, talvez eu não contratei através do meu RP, talvez eu fui através de um site, por exemplo, que permitisse que eu comparasse várias opções de empréstimo ou até mesmo que eu conseguisse conjugar produtos diferentes. Eu acho que uma das grandes coisas que a gente vai ver com o Open Banking não é só a inovação em compartilhamento de dados e também não é só a inovação de distribuição, que é uma maneira que a gente está vendo a fase 3, mas na verdade a inovação em produto. A gente estava falando sobre você ter o o cartão de crédito de uma conta e colocar em débito automático. Olha, na prática você vai conseguir até conjugar produtos e ter, por exemplo, um cheque especial desacoplado da sua conta. Você pode poder contratar o cheque especial de um banco e a sua conta corrente de fato ser de outro. Então, esse tipo de inovação a gente vai ver. Mas a maneira de acessar, a gente vai ver isso da mesma maneira como a gente está vendo o Open Banking hoje, em fases. Primeira fase de solução para o usuário, que eu acho que a gente vai ver, vai ser muito orientada na parte de crédito, na parte de você, por exemplo, contratar ou cotar empréstimos facilmente com bancos que você não tem um relacionamento atual. Esse trabalho de um banco, por exemplo, com um não correntista, é um trabalho muito grande, um desafio muito grande hoje para os próprios bancos, independentemente do tamanho ou cor, e no segundo momento do Open Banking você consegue, de fato, resolver esse problema. Então, vai ser muito mais fácil uma pequena empresa conseguir acessar novas opções de crédito. Mas logo em seguida, a gente vai ver experiências muito mais integradas. Como a gente já aventou aqui no painel, quando você tem novas figuras, como iniciador de transação de pagamento, tem a possibilidade de, por exemplo, movimentar a sua conta bancária de vários bancos através de uma instrução sua de uma única interface. Isso facilita muito a vida, seja você um analista financeiro de uma pequena empresa ou você seja o proprietário que, de fato, não tem um analista financeiro e quer fazer isso com o mínimo de esforço possível. Então, isso também vai mudar bastante com quem que é o nosso relacionamento final. Então, quando a gente, como empresário, em pequena empresa, pensa com quem que a gente tem nosso relacionamento para temas financeiros, hoje a gente atrela isso muito ao nosso banco, ao nosso gerente, por exemplo. Mas como a própria pesquisa que o Rafael já antecipou, eu acho que a gente vai ver uma separação desse papel entre quem que é o seu advisor, quem que é o seu conselheiro para temas financeiros e, de fato, quem que é o corretor ou o provedor do serviço financeiro. Pensa exatamente hoje na mesma relação que a gente tem com pessoa física em termos de investimentos, onde a gente pode ter uma pessoa que é nosso conselheiro, nosso advisor, mas que o interesse dele não é necessariamente entregar o produto de A ou de B, mas é de fato encontrar as melhores soluções. E esse tipo de relacionamento, eu acho que é um espaço ainda a ser explorado, tanto na PF, mas com certeza na pessoa jurídica, quando hoje, não tenho dúvida, o gerente senta com a gente e fala, não, veja bem, eu tenho um produto aqui que soluciona o seu problema. E agora a resposta dele tem que ser, não, mas eu vou atrás de achar o melhor produto para resolver o seu problema, independentemente de quem seja o banco ou o provedor financeiro para solucionar esse problema. E essa diferença vai mudar bastante os modelos de negócio dentro dos próprios bancos, nosso relacionamento como empresário com o nosso banco e também até mesmo com as soluções que a gente já utiliza, mas a gente não entende necessariamente como sendo esse papel de advisor. Por exemplo, uma plataforma de contabilidade ou até mesmo um sistema de gestão empresarial. Todos esses papéis vão ser alterados, repensados nesse mundo pós-Open Banking. Na medida que eu tenho livre escolha entre o produto financeiro e como que eu acesso ele. São duas escolhas distintas e independentes. Independentemente de qual vai ser o impacto para um banco ou outro, eu acho que tem só uma máxima universal que vai sempre ser verdade aqui, que é o usuário ganha. Eu tenho um ponto aí, eu queria explorar um pouco isso com o Fábio, porque tudo que você está falando, Ricardo, que eu concordo muito, exige também que os bancos passem a pensar de uma maneira diferente, né? Até então, de fato, é muito complicado para uma pequena empresa se relacionar com vários bancos, ainda que ele tivesse alguma transação ou outra, ele tem a necessidade de concentrar num banco, né? Porque ficar conseguindo
conciliar tudo isso era muito complicado, e também por causa da questão da propriedade dos dados, né? Só quem me conhecia e podia dar uma oferta um pouco melhor era com quem eu tinha relacionamento. Esses dois motivos, então, o Open Banking quebra, né? Não só tem a simetria de dados, como pode ser muito simples agora eu me relacionar com muitos bancos, muitas instituições, que eu posso perfeitamente ter acesso através de tudo isso numa plataforma só, posso, de uma maneira muito mais simples, conviver com tudo isso. Só que os bancos, né, Fábio, tinham também, por outro lado, induziam querendo sempre tirar o máximo de relacionamento, muitas vezes faziam ofertas que de alguma forma estavam casadas e tal, para poder extrair o máximo. Isso é uma ameaça a partir daí com o Open Banking? Como é que você vê o posicionamento agora dentro desse cenário? Eu acho que, com certeza, Carlão, isso acaba, porque a gente vai ouvir muito falar dos seus dados, suas regras, né? O cliente, agora, ele pode fazer realmente o uso das suas informações em seu benefício próprio, né? Eu acho que, realmente, essa questão do digital é importantíssima, né? Onde vai realmente viabilizar a troca entre as informações, entre as plataformas, e aqui, nós aqui do Banco Original, como banco desafiante do mercado, obviamente, né, a gente está muito ansioso em iniciar esse processo de consentimento. Nós estamos desenhando políticas de crédito muito agressivas, baseadas, obviamente, no retorno da informação, desde que o cliente faça o consentimento, né? Então, nós temos já algumas políticas já prontas para serem aprovadas e implementadas, do ponto de vista de concessão de crédito, né? Então, a gente não vai, dependendo de onde a informação vier, de onde que o cliente autorizou essa informação, a gente está classificando, ranqueando os bancos conforme essa política de confiança, e nós não vamos efetivamente perder muito tempo, não. Dependendo de onde veio, nós vamos cobrir essa oferta de modo a atender, principalmente o pequeno empreendedor aí, da melhor forma possível. Outra coisa importantíssima também nessa fase do Open Banking que entra aí no dia 15 de julho é a simplificação da jornada, né? Da jornada de experiência que o cliente passa pelo app, né? Hoje a gente abre a conta pessoa jurídica em 4 passos, a partir da conta pessoa física, mas se o cliente autorizar logo no início do onboard, que a gente acesse seus dados cadastrais, e de novo, dependendo de onde vier essas informações, a gente pode reduzir ainda mais o tempo, foi falado muito isso, né, na pesquisa do Rafael, né, não só para tomada de decisão para crédito, né, mas também o tempo que o pequeno empreendedor está gastando ali na jornada do app para abertura de conta, para a contratação de um empréstimo, né, e assim por diante. Então, eu concordo com você, acho que acaba mesmo essa questão, o cliente ele passa a ser mais soberano ainda sobre o uso das suas informações, então não tem mais como o que a gente ouvia no passado, aí, nos bancos tradicionais, né? Isso eu creio que já tem mudado já de uns poucos anos para cá, né? Essa questão de venda casada tem diminuído, mas ainda existe, e isso não faz nenhum sentido. Isso não faz nenhum sentido, como eu disse, o cliente ele vem buscar a melhor oferta, onde ele é melhor atendido. Então, ele pode contratar um produto aqui, outro acolá, ter conta aqui, cartão ali, empréstimo e numa fintech, qual o problema? Não tem problema nenhum, acho que essa dinâmica de cooperação e colaboração do mercado é muito bem-vinda, e o Open Banking ele vai realmente exponenciar essas possibilidades. Acredito muito nisso. Legal. Nós estamos aqui nos últimos minutos. Rafael, podia falar um pouquinho assim, do que a gente está vendo o posicionamento do mercado, coincide bastante com o cenário que você trouxe para nós, né? E que, claro, com esse ecossistema se fortalecendo desta forma, de fato, tem grandes benefícios para pequenas empresas, né? Pequenos negócios. Qual o caminho natural, então, para isso, de fato, se envolver de acordo com a pesquisa que você mostrou para nós? Eu acho aqui, Carlos, que o que o Fábio, o Alexandre e o Ricardo comentaram, você mesmo falou, acho que a palavra-chave aqui é ecossistema, a palavra-chave aqui é colaboração, a palavra-chave aqui é marketplaces.
existe uma nova forma do consumidor buscar as suas necessidades. Essa é uma forma que tem que ser ampla. Então, assim, não é eu preciso do crédito, não é eu preciso da ajuda na contabilidade, não é, eu preciso de tudo. Eu preciso ter um lugar onde eu consiga chegar e me oferecem uma solução que ela é ampla, integrada, e isso só vem através dessas dinâmicas de plataforma, né? Nesse mercado de dois lados. Inclusive, isso foi tópico da última revista do MIT, sobre como montar essa plataforma. Eu acho que o setor financeiro vai ser um setor que vai ser necessariamente participante de uma ou de algumas, mas vai ser participante de plataformas. Então, acho que a mensagem que fica aqui é para a gente conseguir atender aquilo que hoje o pequeno empreendedor está buscando no mercado, de forma rápida, de forma ampla, a gente vai precisar unir forças, a gente vai precisar colaborar e a gente vai precisar montar ofertas que sejam composições. Ele, obviamente, dita a regra de como essa composição vai acontecer, mas que são composições. Só para eu fechar com uma última observação, hoje essa é a maior dificuldade dos players da indústria financeira, dos bancos, não no Brasil, no mundo. Como é que eu saio desse meu modelo vertical e começo a trabalhar com pessoas diferentes nesse ecossistema, esse tal de desenvolvedor, esses parceiros que não são fornecedores, não são clientes, eles são parceiros, para eu integrar tudo isso nessa dinâmica de plataforma. Então, aqueles que vão, repetindo aquela frase que eu usei, aqueles que vão ser bem-sucedidos são os que forem os melhores a colaborar. Partner or perish. Os que não conseguirem colaborar não vão provavelmente ter espaço no que vai ser o setor financeiro do futuro. E eu entendo que é um jogo novo para todo mundo, né? Então, a indústria financeira também, consequentemente, tem que se reposicionar, né? Como é que ele encontra um modelo sustentável também nesse novo cenário de competição? Porque, claro, a médio prazo todos ganham, né? A competição gera eficiência, né? Gera inovação, gera novos modelos, né? Mas tem uma nova forma de se relacionar para poder jogar esse jogo bem jogado. Então, eu vejo muito mais como uma trajetória, uma jornada, do que propriamente um projeto que se encerra ao implantar as 4 etapas, né? Aliás, já tem, né, o cenário aí aberto para Open Finance e assim por diante. É um caminho sem volta, Alexandre? Eu acho que sim, Carlos. Se eu tivesse que resumir uma frase, o que é essa jornada que nós estamos vivendo, eu colocaria que o Open Bank está mais para o sistema financeiro, assim como a internet está para a sociedade, sabe? Essa mudança, o jeito de adotar, o jeito, na verdade, que a gente está percorrendo esse caminho e as possibilidades, a gente só está no início da trajetória, a gente não sabe nem quais as perguntas certas para se fazer e quais os casos de uso que nós teremos no futuro. Dá um exemplo, né? Nos 2 primeiros meses desse ano, com a implementação do Open Bank, foram apurados mais de 45 milhões de chamadas em algumas APIs do sistema. Você vê que o crescimento exponencial, as possibilidades, o próprio Fábio comentou essa questão, né, de política de crédito, já está aguardando de maneira agressiva para criar produtos novos à base desse consentimento no banco original, né? Quer dizer, eu acho que muda tudo, literalmente muda o jeito que a gente faz Open Finance no Brasil daqui por diante. Todo um cenário de API Economy com possibilidades baseadas na criatividade e na propriedade intelectual. E propriedade intelectual, que digo que é o grande desafio, né? O Rafael comentou agora, né, do papel para o desenvolvedor, né? E quais são os desenvolvedores? Como é que as academias brasileiras estão preparando os profissionais que vão chegar nesse mercado? Hoje tem um déficit muito gigantesco aí de mão de obra qualificada para esse novo cenário. Eu acho que esse é o nosso desafio. O modelo está criado, o ambiente de negócio extremamente fértil para trazer competitividade para pequena, média e grande empresa, mas o desafio é a propriedade intelectual. Como é que você chama os talentos para estarem capacitados nesse novo universo? Esse é o meu ponto de vista final, Carlos. Legal, muito bom, também acho. E, Taveira, como é que ajuda, então, o ecossistema para poder se desenvolver e quem é que ganha esse jogo, no final das contas? Olha, preciso ser sincero, eu espero que a Quant e os nossos clientes sejam um dos ganhadores. Eu acho que o desafio principal é, de fato, como que a gente reduz as barreiras de adoção.
A gente fala bastante sobre o potencial de Open Banking, mas a gente sente que tem 2 desafios no mercado. O primeiro é como que a gente, de fato, transforma o impacto positivo, o valor do Open Banking, num desafio de serviço e não de investimento, ou seja, que a gente consegue, de fato, como entidade, sejam bancos, varejistas, N número de outras empresas diferentes, até mesmo uma pequena empresa, como que a gente converte esse valor do Open Banking não um investimento a ser feito, mas, de fato, um serviço a ser consumido. Eu acho que na medida que a gente consegue reduzir essas barreiras de adoção com o mercado, a gente consegue, de fato, ter o impacto no macro, né, no país que a gente deseja. Acho que a Quanto trabalha exatamente para fazer isso nos vários contextos diferentes do Open Banking. E o segundo desafio, eu acho que é sempre começar e pensar sobre o que é o Day One, o que é o primeiro dia, o que é a primeira coisa que eu preciso fazer, uma vez que eu entendo o impacto do Open Banking, o que está caro para mim, que eu vou conseguir ter melhores acesso a crédito, a serviços diferentes, o que eu preciso fazer para fazer isso acontecer. E aí eu acho que, novamente, você mesmo comentou, plataformas vêm para poder facilitar isso, independentemente de qual é o seu segmento, independentemente se você é uma entidade regulada ou não regulada, se você é um varejista ou se você é um atacadista. Seja B2B, B2C, a gente entende que o Open Banking tem algo a acrescentar para cada um, claro que em momentos diferentes, mas o primeiro desafio é esse, é o Day One de, peraí, mas qual que é a primeira oportunidade que eu tenho para o meu negócio? E aí as plataformas estão aqui para ajudar nesse sentido. Como eu quero me posicionar, né? De onde eu quero, qual é a minha maior dor que agora eu posso explorar bem o Open Banking, né? Então, eu vejo muito assim, que o Open Banking traz oportunidades quase que infinitas. É questão de o que eu quero resolver primeiro. Agora pode, né? Antes não podia, era muito difícil. Todo mundo aqui, muitos anos de mercado, sabe que projetos de integração eram coisas intermináveis, caríssimas, né? E que muitas vezes se desistia pelo risco de não dar certo, dado o capital que você tinha a alocar. Agora, em tese, tudo é possível, né? É questão de que eu quero fazer, por onde eu quero ir, o que eu quero resolver primeiro, e encontrar parceiros certos, né? Um parceiro que realmente estejam preparados para atender de alguma maneira, né? E fazer colaboração, fazer parcerias de maneira geral, né? Então, bom, nós vamos dar uma última rodada para suas considerações finais, e aí começando pelo Fábio. Então, como é que você vê o Open Banking olhando para frente, olhando essa trajetória então que o Original está se posicionando? O que você, mensagem final aqui para essas empresas de pequeno porte, o que elas podem esperar? Eu acho que foi o Alexandre que disse agora há pouco, é uma revolução mesmo. O Open Banking será uma revolução maior que o Pix, na minha opinião. Concordo com o Alexandre também. Realmente, nós temos um mundo de possibilidades quando a gente só está focando nesse momento aqui em concessão de crédito, porque a gente vê que é a maior necessidade da sociedade como um todo, não só o pequeno empreendedor, mas também a pessoa física, e de quebra a gente está conseguindo vislumbrar algumas oportunidades na experiência, oportunidades importantes de melhorar a experiência do cliente, tornar mais fluida as jornadas, tanto de onboarding quanto de contratação de produtos. Eu também vi na pesquisa do Rafael que 77% das pequenas empresas preferem, até porque não tem condição de ofertar uma garantia real para concessão de empréstimo, então a gente tenta fazer isso tudo no app, numa experiência digital, né? Então, assim, é só o começo. Toda vez que a gente olha um pouquinho para o mar de possibilidades, principalmente envolvendo parcerias, principalmente na fase 3, que começa ali em 30 de agosto, onde qualquer estabelecimento, seja financeiro ou não, pode iniciar um pagamento ou pode iniciar uma oferta de crédito. Isso é impensável, né? Até então era impensável, né? E agora, o que eu vejo que nós temos aí que ajudar, e eu já falei isso numa reunião com o Banco Central, a gente precisa melhorar a comunicação, intensificar a comunicação, a gente precisa deixar bem claro que o sistema é seguro, que nada será usado sem a devida autorização do cliente e não será usado para fins diferentes do que ele especificou. E pelo prazo que ele especificou, tudo isso está muito bem regido pelo regulador. O Banco Central está realmente de parabéns. Eu arrisco a dizer aqui que o Open Banking no Brasil, se não for o mais avançado, ele é um dos mais avançados do mundo, quando a gente compara com o principal player ali
na Europa, que é a UK, né? Então, assim, a gente está aqui no Banco Original, a gente está muito otimista no sentido aí de democratizar efetivamente os serviços financeiros para a população em geral, empreendedor, pessoa física, empresas, sócios e até no atacado. Legal, muito bom. E aí, Rafael, rapidamente, as suas últimas considerações. Eu gostei da visão do Alexandre de que isso não é o fim, né? É o começo. Então, acho que a gente tem que ter isso muito em mente. A gente fica falando do projeto do Open Banking, é o ano do Open Banking, termina a fase 4, quem sabe, no final agora do ano de 21. Não termina nada, né? Começa, tudo começa. O Fábio comentou agora. Começa uma jornada nova de quem pode dar crédito, começa uma jornada nova de como é que você trabalha as suas necessidades financeiras, começa uma jornada nova nessa integração de plataformas e que o Ricardo comentou, desse ecossistema novo. E eu acho que aqui, voltando para uma pergunta que você fez, quem é que ganha esse jogo? Quem ganha é o pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor vai começar a entender que ele tem possibilidades que ele não tinha antes, e quem ganha é o país, porque esse pequeno empreendedor é o motor de crescimento para a gente recuperar dessa pandemia que mudou a vida de todos e custou tantas vidas. Esses são os dois maiores ganhadores. Eu acho que o Brasil ganha, os empreendedores ganham, e aí, obviamente, aqueles que participarem da maneira adequada nesse novo ecossistema, e acho que aqui a gente tem excelentes exemplos falando hoje conosco, do Ricardo Alexandre e do Fábio, nós vamos ganhar se a gente estiver jogando o jogo direito. Isso aí. Eu também acho que é uma jornada e tal, mas acho que é um ponto importante que você tem que aprender a jogar. É um jogo novo. Também não adianta querer entrar só lá na final, né? Como qualquer campeonato, né? Isso é uma competição. Você está competindo, né, com pares, com parceiros e tal. Tem que aprender a jogar. Então, quanto antes começar a jogar, é importante, porque quem aprender mais rápido, sem dúvida, vai sair melhor. Concorda com isso, Alexandre? Exatamente. Eu gostei muito aí do aprendizado, né? E quem chegar antes vai, com certeza, vai estar mais qualificado na próxima etapa. Eu acho que esse é o ponto, né? Como eu disse anteriormente, sem querer ser redundante, eu acho que o regulador fez um trabalho sensacional de trazer as empresas tradicionais, as startups, todo mundo dentro de um ecossistema regulado. Isso dá as condições para o Brasil realmente ser um case mundial. E a gente aprendeu muito com a questão de UK lá no Reino Unido, né? E se a gente olhar os cronogramas de implementação lá, desde o PSD2 lá em 2017 de UK, a gente vai ver que o Brasil está muito mais acelerado na linha do tempo. Então, eu realmente acredito. E essa é uma coisa boa para nós. Indo muito bem. Temos que seguir nessa linha. Aproveitando também a curva de aprendizado, né, das experiências anteriores. Agora, Ricardo, me dá a sensação também que nós estamos criando uma sociedade financeiramente mais justa, mais equilibrada, mais sustentável, né? Sem barreira de entrada, sem barreira de saída, com preços justos, com competição mais equilibrada para todos, né? Então, esse é um modelo também que eu acho que, como sociedade, é algo que nós temos que buscar, né? Eu acho que com certeza. Esse é o objetivo do Open Banking, e o interessante é que a gente está falando, e muito se fala sobre o Open Banking no Reino Unido e outros países, mas a gente esquece, às vezes, que o maior mercado de Open Banking no mundo não é um dos países onde houve um movimento regulado. Foi, de fato, os Estados Unidos, onde hoje 1/3 de todas as contas correntes americanas estão conectadas em uma plataforma de Open Banking, e sem a necessidade de a promulgação de uma lei, né, de uma obrigação. O que significa que o mercado vai acabar adotando esse tipo de solução, criando novas maneiras de você integrar esse tipo de dado, mas com certeza o movimento do Banco Central é fundamental para garantir que isso aconteça com maior adoção, com maior segurança e maior velocidade do que qualquer outro país. E acho que nesse sentido o ambiente regulado tem exatamente esse impacto. Mas eu queria só cortar uma peteca que eu acho que eu acabei levantando, que eu falei sobre pequena empresa, eu falei sobre regulados e não regulados, e eu acho que a gente esquece, às vezes, que boa parte do mercado, o crédito brasileiro, o mercado financeiro, ele não é dos bancos. Toda vez que um pequeno atacadista está falando, você pode me pagar daqui a 90 dias para um varejista, ele está concedendo crédito.
E esse tipo de tomada de decisão também pode ser melhorada com Open Banking. Tem número de oportunidades diferentes que podem ser utilizadas também para entidades não reguladas que conseguem consumir dados processados, dados derivados, que conseguem ajudar numa tomada de decisão, por exemplo, ou na criação de novo produto. Então, acho que, voltando para a resposta do dia 1, acho que o primeiro, já estamos aqui, já estamos falando sobre o tema, tem pessoas interessadas, engajadas no tema de como participar da pequena empresa, e acho que o próximo passo, de fato, é falar com os provedores do mercado, entender como eu faço isso no meu negócio. Sem dúvida. E pensar que é um caminho que cada vez vai se ampliar mais. Já começou o Open Insurance, daqui a pouco o Open Invest e outras tantas indústrias. Enfim, um Open Mind, na verdade, cada vez mais os negócios interconectados, né, integrados, abertos, colaborando o tempo todo. Então, uma tendência para todos os negócios. Obrigado pela presença de todos, a colaboração aqui de vocês. Foi muito bom o painel, adorei. E agradecer, claro, todos que ficaram nos assistindo até o final. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu. Muito obrigada, viu, Alexandre José, o Fábio, o Churo, o Ricardo e o Carlos Augusto. Bom, nós faremos agora uma rápida pausa, 5 minutos apenas, então a gente vai retomar com Jesus Freire Costas, que é CTO Global Banking Center of Competence da IBM, falando sobre a experiência europeia de Open Banking. Como debatedores, nós teremos o Pablo Klein, que é CEO e founder da PremiPay, e também o Fábio Lins, superintendente executivo de canais Pix e Open Banking do Banco Original. Para moderar essa conversa, nós contaremos com o Carlos Augusto de Oliveira, Fintech Board Member da Venture Capital Bossa Nova Global. Isso tudo em 5 minutinhos. Até já!